Opa! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Alhamdulillah. Bem, graças a Deus, bem. Alhamdulillah. Então tá bom. A gente organizou essa live no contexto do mês de lançamento do Clube Bismillah, que vai ser, se Deus quiser, né, um clube do livro, em cujos assinantes vão receber aí um livro por mês e mais um curso sobre o livro, né, durante 6 meses, para a gente poder fazer uma promoção mesmo, né, promover mais o conhecimento islâmico aqui no Brasil. E é nesse contexto, Sheikh, que eu te convidei aqui para participar com a gente dessa live, porque o que a gente está querendo, né, estamos fazendo uma série de lives, e o que a gente está querendo é ter uma ideia geral, né, e transmitir também para os nossos seguidores e para todos os que estão assistindo, do estado do Islã no Brasil, dos desafios enfrentados pelos muçulmanos no Brasil, da convivência entre muçulmanos e não muçulmanos no Brasil, que é, afinal de contas, um país laico, né? E para isso a gente está chamando pessoas importantes aí de destaque, de grande participação na comunidade, que é o seu caso. Tá? Então, os seus seguidores com certeza já te conhecem, mas eu vou fazer uma pequena apresentação, né, para quem porventura não te conhece. Esse aqui é o Sheikh Jihad Hamadi, e Sheikh Jihad, ele é considerado uma das figuras mais importantes do Islã no Brasil pelos Muslim 500, os Muslims 500, que é uma lista elaborada por uma instituição internacional dos 500 muçulmanos de maior destaque no mundo. Então, o Sheikh Jihad é um dos 2 brasileiros que está, ou dos 2 muçulmanos atuantes no Brasil que estão nessa lista, né? E o Sheikh Jihad, ele tem graduação em História e Ciências Sociais, né? Com mestrado em Comunicação Social e um curso de Teologia na Universidade de Medina. Tá certo? Tudo isso, Sheikh? Sim. Estou fazendo doutorado agora, terminando doutorado também. Tá fazendo doutorado onde e do que, Sheikh? Fazendo doutorado na USP, falando sobre protagonismo dos muçulmanos no Brasil. Nossa, excelente. Vai ser uma coisa muito legal da gente ver quando estiver pronto. Para quando que é? Já para o ano que vem, já a defesa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá bom, Sheikh. Se você permitir, então vou te fazer algumas perguntas para que eu e todo o nosso público, né, todo mundo que está assistindo, possa aprender um pouco mais sobre a sua atuação, a sua formação e sobre a situação geral do Islã no Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem uma formação forte em ciências humanas, né, quer dizer, em história, ciências sociais, comunicação social, mas você tem essa atuação como líder religioso. Eu queria perguntar para você como é que foi na sua vida, o que te direcionou para esse lado religioso, quer dizer, o que te levou a estudar a teologia, estudar a religião islâmica e a se tornar um pregador e um professor e um divulgador do Islã. Bom, bismillah, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, agradeço a Deus por essa oportunidade. Depois de agradecer a Deus, queria te agradecer, irmão, Jafar, né, Marcelo, e a editora Bismillah, a sua esposa também, pelo convite. E a todos os nossos seguidores aí que estão junto conosco agora, nos acompanhando, queria, já para ajudar, né, quem puder aí compartilhar essa live com seus contatos e puder seguir a editora Bismillah também, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Seria importante. Bom, a pergunta, o que me fez ir estudar
a jurisprudência islâmica, a teologia, a religião islâmica. A curiosidade de saber, de conhecer a minha identidade. Eu sabia que eu era muçulmano porque eu nasci, que eu era muçulmano por nascer em família muçulmana. Eu nasci em berço islâmico. Vivi no Brasil e a minha infância, minha adolescência, né, até os 16 anos, foi aqui no Brasil. Porém, havia uma escassez de informações, não se tinha livros, não se tinha sheiks que falassem o português, que pudessem tirar dúvidas. Então, para os jovens, o conhecimento islâmico era muito escasso, muito difícil. E eu tinha muita curiosidade e eu queria saber. Eu sou da pessoa que eu não consigo fazer algo se eu não estiver convicto. Eu quero saber o porquê que eu rezo, eu quero saber o porquê que eu me inclino nas orações. E eu me fazia perguntas, tipo, por que que os cristãos fazem esse movimento e rezam dessa forma? E eu, como muçulmano, tinha que me ajoelhar, tinha que me inclinar, tinha... Então, vários questionamentos que é normal no ser humano, que tem dúvidas, que tem... E vai se perguntando, e precisa, toda dúvida precisa, porque quando você tem uma resposta adequada, fortalece a sua fé, fortalece a sua convicção, você segue esse caminho com mais certeza. E eu precisava de mais conhecimento, eu precisava me certificar, eu precisava saber o porquê. Então, porque eu sabia que quando eu soubesse o porquê, eu seguiria melhor, eu seria um muçulmano melhor. Então, eu era muito curioso, queria saber mais da minha religião. Então, eu tive uma oportunidade, por causa da minha curiosidade, acabei participando de um congresso islâmico e acabei conhecendo lá, tendo um contato com o presidente da Universidade Islâmica de Medina, que estava participando desse congresso aqui no Brasil. E aí ele viu a minha curiosidade e tal, e me falou, você gostaria de ir aprender, de estudar a religião? Eu falei, eu não pensei duas vezes, eu nem falei, vou perguntar para os meus pais, não. Falei, vou. Aí ele parou, ele falou, você vai perguntar para os seus pais? Eu falei, opa. Aí meu pai estava participando. Aí eu falei, não sai daqui, espera aí. Aí fui, eu trouxe meu pai, falei, esse homem quer falar contigo. E aí ele falou, você entendeu o que ele está dizendo? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, estudar religião? Eu falei, sim, mas eu não sei o que ele falou. Ele falou, não, ele está te convidando, está falando, ele pode te dar a oportunidade de estudar e tal. Eu falei, sim, você me deixa? Ele falou, deixa. Não, isso aconteceu em fevereiro. Em dezembro estava já na universidade. E aqui, uma das lições, cuidado com o que você deseja muito. Tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado. Se realmente você quer muito, aí você começa a trabalhar para isso, tanto as coisas boas quanto as ruins. Tem que tomar cuidado. As coisas boas, faça com toda tranquilidade. As coisas ruins se afaste, porque quando a pessoa quer de verdade, ela vai fazer um jeito de chegar. Então, e aí eu fui estudar a religião, e aí eu descobri todas as respostas, o porquê que rezava, porquê cada movimento na oração. E aí eu sabia, agora eu rezo e eu sei, cada movimento da oração, eu sei o porquê. E isso me satisfaz. Então, coisas, eu sei discernir entre o que é costume, o que é religião, o que é inovação. Eu consigo discernir onde está o ponto de equilíbrio da religião, onde é o excesso
né? Que não é da religião, mas que algumas pessoas falam que é a religião, que acoplam a religião, e não é da religião, quando a religião é diminuída. Então, fiquei 11 anos, estudei 11 anos lá. Então, você sai com uma gama de conhecimento e experiência, mas eu não fui para estudar para sheik. Na realidade, o que eu fui é para estudar para mim. Para mim. Sim. Porque eu tinha necessidade, eu queria. Eu fui para conhecer a minha religião, para me satisfazer. E quando eu voltei para o Brasil, não era para ficar no Brasil. Eu tinha 2 oportunidades, uma na África do Sul e outra na Inglaterra. Mas quando eu comecei a ver a situação dos jovens, dos meus amigos, da minha faixa etária, que cresceram comigo e que estavam distantes da religião, e vi outros jovens e poucos sheiks no Brasil, e quase ninguém falava o português. Aliás, naquela época, nenhum sheik falava, a não ser que estavam fora do Brasil, que estudaram comigo. Então, aí eu vi a necessidade eu comecei a lembrar do filme. Esses jovens estão passando pelo que eu passei, e eles não estão tendo a oportunidade que eu tive. Então, aqui veio a questão da responsabilidade de eu poder colaborar e ajudar os meus irmãos, as pessoas, os meus colegas que não eram muçulmanos também. E aqui aí eu falei, não, vou ficar no Brasil, e acabei me estabilizando aqui no Brasil e trabalhando, dando aulas, falando com os jovens, porque a ideia hoje é conscientizar os jovens para que eles possam, pelo menos, saber qual é a pior coisa que existe na vida, é você não ter uma identidade. Não saber a sua identidade. E aí, pior do que isso, ainda existe pior. Você não saber a sua identidade é muito ruim. Pior do que isso é você pegar a identidade de outros emprestada. Certo. Então, o meu trabalho, hoje, eu vejo isso de garantir para que as pessoas possam ter conhecimento da sua identidade. E aí, ela assumir ou não. Aí é direito, critério dela. Eu não sou obrigado e eu nem posso obrigar as pessoas. Mas a minha obrigação é compartilhar com os meus irmãos, os meus pares, os meus alunos da minha comunidade, muçulmanos e não muçulmanos, sobre a religião islâmica, e as pessoas decidem. Pelo menos amanhã, elas tiveram a opção, elas tiveram a oportunidade de escolher, de conhecer, então, do que falar, nunca fiquei sabendo, nunca ninguém me disse, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me falou sobre isso. E aí, voltei para o Brasil, estabeleci, e aí também continuei a estudar, não parei de estudar, e aí fui fazer outras áreas também, mas eu sempre sou da humanas, né? Assim, apesar da religião islâmica falar muito de leis e tal, mas ainda é sobre humanas, né? E seguir essa carreira, continuo estudando, não parei de estudar Sharia, não parei de estudar, e continua. A pessoa nunca esgota o conhecimento, né? O conhecimento é um mar, e a gente só tem uma gota desse mar. O profeta, que a paz esteja com ele, diz que tem 2 coisas de que o homem nunca se sacia: é o dinheiro e o conhecimento. Então, se é para escolher uma, a gente fica com o conhecimento, né, Sheikh? Porque ele é o caminho da sabedoria. Olha, se puder escolher os 2, tá bom. Os 2, sim, mas assim, eu digo escolher uma que a gente busque sem se saciar, porque o outro a gente tem que ter uma certa medida, mas o conhecimento não precisa, né?
te vai buscar Dinheiro até o não fim da traz vida? conhecimento. Dinheiro não traz conhecimento. O dinheiro, ele traz oportunidades para adquirir conhecimento. Mas o conhecimento traz dinheiro. Perfeito. E Sheikh, então, quando o senhor começou a atuar, você começou a atuar nessa área, né? Eu imagino que as suas atividades foram se multiplicando com o tempo, né? Você pode dar para a gente um panorama hoje de quais são as suas atividades como pregador religioso e divulgador da religião no Brasil? Quer dizer, tanto institucionalmente, né, de que instituições que você participa, quanto em matéria de ensino. No Brasil, na realidade, hoje, eu só trabalhei na minha vida, assim, só trabalhei com uma instituição islâmica de Dawa. Mas hoje eu trabalho independente por opção, mas é bom também trabalhar com instituições, com planejamento, é bom. Aí é opção, né, das pessoas. Agora, eu presido algumas instituições, participo de outras, mas não como para receber, para fazer a dawa. Eu sou voluntário. Sim, Todo o meu trabalho de dawa é voluntário. Eu não recebo de nenhuma instituição, de nenhum lugar para fazer a dawa. Eu tenho meu trabalho, né, de palestrante, né, dou aulas, palestras, e eu me sustento e tento fazer o trabalho de dawa voluntariamente. Tem o ICP, que é o Instituto Cinco Pilares, que eu presido, que trabalha com ajuda humanitária, trabalha com refugiados, trabalha com ajudas, né, das pessoas carentes. Também sou conselheiro religioso e fundador da ANAGE, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Tem também uma sou vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas, faço parte de alguns grupos assim, e a gente trabalha, faço os discursos de sexta-feira, hoje, né, temporariamente, na Mesquita do Pari, toda sexta-feira, faço o sermão, né, o discurso, a khutbah lá, e viajo, visito as comunidades, sou influenciador digital também, tenho um perfil no Instagram, para quem me segue, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Facebook, Telegram. Então, a gente tenta, qual que é o intuito? É tentar levar, quanto mais gente puder alcançar, mais a gente se beneficia os outros. Se beneficia porque quando você divulga o conhecimento, você tem mais conhecimento. E beneficia os outros por levar para as pessoas algum benefício. Pelo menos a sua passagem nessa vida, ela passa a ser frutífera. E você começa a colocar as suas digitais em todos os lugares. Isso é importante. Eu fico imaginando que se o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ou Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ou Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, estivessem entre nós hoje, eles não deixariam nenhuma rede social sem criar uma conta nela e divulgar o bem e falar com as pessoas, né? Eles utilizariam de todos os meios para poder levar a palavra de Deus às pessoas, né? A gente tem essa oportunidade, né? Esse conhecimento chegou deles para nós e agora nós temos que levar adiante. Então, fazer esse trabalho. Então, todo o nosso trabalho hoje é para fazer isso, é para levar compartilhar com as pessoas algo agradável, algo frutífero, algum conhecimento benéfico.
através de um áudio, e você, do jeito que você está fazendo também, com a sua esposa também, com a editora Bismillah, que é trazer livros, conhecimento, né, dar oportunidade, que nem esse clube do livro, né, para as pessoas poderem conhecer, para as pessoas poderem ler, abrir as mentes e se libertarem da escravidão, da falta de conhecimento, para a luz do conhecimento. Conhecimento benéfico, certamente, é uma luz, e é uma luz divina, e quando é um conhecimento benéfico, a pessoa ela consegue enxergar nas trevas o caminho correto a ser seguido, ela consegue discernir o bom joio do trigo, e assim por diante. E a gente está nessa caminhada. Tá certo. Então, eu entendi do que você falou, que você tem esse objetivo em relação aos muçulmanos, de conscientizar eles da identidade deles e de transmitir para eles esse conhecimento benéfico, né? Conhecimento que, na verdade, é transmitido também para não muçulmanos, quer dizer, um conhecimento positivo, que possa ajudar a pessoa no cotidiano da sua vida. Mas eu vejo que você também tem uma atuação grande como representante do Islã, por assim dizer, para os não muçulmanos. Quer dizer, quando existe alguma questão que envolva o Islã, por exemplo, no cenário mundial, você é chamado, né, para falar numa rede de televisão ou num jornal sobre o Islã. Então, fala um pouco também para a gente sobre esse aspecto do seu trabalho, quer dizer, como representante do Islã para a população brasileira em geral. Isso aí você também considera que faz parte assim, da sua atuação, ou é uma coisa que, vamos dizer, esporádica? Como é que é? Não, faz parte, porque falar, quando a gente fala em conhecimento, é levar conhecimento a quem quer adquirir esse conhecimento. Então, o conhecimento não pode ser destinado a um grupo em detrimento do outro. É para todos, né? Porque Deus é de todos, Deus é para todos. E quem quer, então, a oportunidade é essa. E falar em nome da comunidade islâmica por uma necessidade também, porque o que aconteceu foi que a partir do 11 de setembro, também eu fui consultor da novela O Clone, e eram juntos. Foi na mesma época, diga-se de passagem. Então, acabei participando, assim como outros sheiks também, falando e desmitificando sobre o Islã, né? Bastante coisa. As pessoas começaram a buscar e começou-se a falar muitas coisas, associar o Islã a terrorismo, a coisas desagradáveis que não faz parte do Islã. Então precisava alguém falar. E aí os sheiks que falam português, principalmente naquela época, eram poucos. E acabei tendo um destaque maior, mas todos os sheiks tiveram destaque também, todos os sheiks, que acaba um destacando mais do que o outro, a mídia começa a procurar um mais que o outro, porque vê, talvez na fala mais fluente ou mais descontraída, ou mais... a mídia ela tem certas características que buscam. Então, talvez tenham visto isso em mim mais do que em outros, porém, todos tiveram um trabalho, um protagonismo nessa época muito importante. As mesquitas foram abertas, trabalhando, e as pessoas... E aí você acaba... Eu tenho uma facilidade maior para falar com não muçulmanos também. Explicar, né? Cada um dos sheiks tem uma característica e todos fizeram um trabalho excelente nessa época de desmistificar, receber não muçulmanos, as mesquitas lotaram, tal, e eu virei um rosto
para o Islã, para os muçulmanos, ainda mais por causa da novela O Clone também, e porque quando aconteceu o 11 de setembro, imediatamente nós escrevemos uma nota para a mídia, condenando os atentados e também tranquilizando a comunidade de que não é um ato islâmico, não faz parte do Islã. Então isso tranquilizou, e a mídia viu isso como uma atitude muito positiva, uma iniciativa muito positiva, positiva, e aí começou a nos procurar e convidar para fazer parte dos clubes. E aí você sabe, né? Aí a mídia tem um potencial, tem um poder muito grande. E juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu querendo divulgar, e aí a mídia querendo receber informação e divulgar. Então, conseguimos fazer essa parceria e foi muito bom. Por quê? Porque houve uma onda muito grande de uma onda de preconceito no mundo todo. No Brasil, a mídia, ou preconceito, a discriminação, ela tem uma base de falta de conhecimento. Não é algo premeditado ou algo histórico que você fala, não. Né? Não, é falta de conhecimento. As pessoas, elas hostilizavam ou pensavam mal ou associavam por falta de conhecimento. E uma coisa paradoxa, né? Uma questão assim que você, até hoje você olha, você fala, meu Deus, como é que aconteceu isso? No Jornal Nacional falava-se sobre muçulmano terrorista, terrorismo islâmico, tal, essas coisas, né? Falando das... E logo depois vinha a novela O Clone, mostrando os muçulmanos alegres, uma família comum, que tem problema, chora, ri e tal, vai, viaja e tal. E aí as pessoas se apaixonaram pela novela e recebiam informação negativa sobre os muçulmanos, e isso na cabeça das pessoas não conseguia se juntar. Como? Como um terrorista dança, ri, conta piada, vive? O que está acontecendo? Então, amenizou muito aqui no Brasil essa questão. Então, a discriminação ela não teve um terreno fértil aqui no Brasil. E as pessoas, despertou uma curiosidade as pessoas começaram a ir buscar nas mesquitas as informações, e aí foram atrás da gente, porque vinham nos procurar, porque eu era o mais conhecido até então, as pessoas tinham mais acesso a mim, porém as mesquitas todas e os sheiks todos trabalharam, a comunidade toda esteve presente, graças a Deus. Maravilha. E nesse trabalho, Sheikh, de falar assim, com a sociedade em geral sobre o Islã, quais são os maiores desafios e as maiores resistências que você encontra? Existe um preconceito? Existe islamofobia? Como é que é isso aí? A islamofobia, ela existe. O Brasil é um país como qualquer outro. A sociedade brasileira é formada por pessoas. E as pessoas, você tem o culto, né? A pessoa culta. Você tem a pessoa que não é culta. Você tem a pessoa que busca, curiosa. Tem a pessoa que é acomodada. Tem pessoas que querem pegar a informação de mensagens que vêm pelo WhatsApp ou que no primeiro perfil no Instagram que aparece para ela no perfil dela, no feed dela, ela já toma aquilo como verdadeiro. Ela não tem uma peneira. A islamofobia ela é originária, né? Ela é fruto da falta de conhecimento. É simples. Antigamente, antes, não se tinha tantos convertidos. A maior parte da comunidade era feita de imigrantes muçulmanos. E as pessoas começaram a buscar.
curiosidade, e aí vai o contato, e as pessoas começaram, e aí você começa a ter uma comunidade de convertidos, né? Então você começa a ter, e o Islã ele começa a se expandir, não planejado, e isso que não foi planejado, porque ele é o que aconteceu no mundo, ele foi se expandindo. É conhecimento, porque a religião islâmica, a base dela é o conhecimento. Não é por sangue, não é por herança, não é nada. É por conhecimento. E o conhecimento você não consegue limitá-lo, você não consegue aprisioná-lo. Então ele vai expandindo, vai de pessoa para pessoa. Então vai uma pessoa, aí foi para a periferia, foi para a academia, foi para todos os lugares. E aí as pessoas começam a se identificar, elas vão. Mas tem aqueles que. É interessante. A religião islâmica é a religião mais atacada no mundo. É mais perseguida, que tem mais crítica, o que seja. E, ao mesmo tempo, é a religião que mais cresce no mundo, por um fator, que é o conhecimento. Então, quando a pessoa ela critica a religião islâmica, imediatamente saiba que ela não conhece o Islã. E eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas pegam, copia e cola. Uma crítica ao Islã. Então ela copia e cola e coloca lá nos comentários de uma postagem tua. Quando eu vejo aquilo, eu sei que ela nunca leu o Alcorão. O seu Alcorão diz isso. Aí ela coloca lá. Eu sei que é copia e cola. Por quê? Porque ela não se deu o trabalho de ir e ler. Porque se ela tivesse lido, visto o contexto, entendido o significado, ela não teria passado essa vergonha. Certo. Perfeito? Então, falta de conhecimento. A gente vai sempre saber que a discriminação, preconceito, islamofobia, a origem disso é a falta de conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo também, o que a gente faz nas mesquitas, o que a gente faz nas palestras, nas aulas, é oferecer esse conhecimento a muçulmanos e não muçulmanos. Por quê? O ser humano, ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Se você não conhece algo, você automaticamente será inimigo dele. Perfeito? A partir do momento que você conhece, você sabe lidar com ele. Mesmo que você não goste dele, você sabe lidar com ele, você sabe evitá-lo, você sabe, porque você já o conhece. Então, você já não é mais um bicho-papão para você. Certo? Em árabe tem algo na jurisprudência islâmica que se diz, são frases, né, que se dizem, se você souber o motivo, acaba o fator surpresa. Né? Você está surpreso de uma coisa. Quando você sabe o porquê aconteceu, você fala, tá. Já não está mais surpreso. Por quê? Já entendeu por que aconteceu aquilo. Por que essa pessoa fez isso? Por que ela te atacou? Por que puxou o véu de uma muçulmana na rua? Por que não? É por falta de conhecimento. Porque se ela tivesse cultura, se ela tivesse conhecimento, certamente ela não agrediria a outra. E se ela soubesse o significado do hijab para a muçulmana, ela o respeitaria. Por quê? Porque quando um cristão respeita, uma cristã respeita o véu da muçulmana, ele está respeitando a Maria, a Virgem Maria. Certo? Está respeitando a própria religião cristã. Sem dúvida. Então, porque Maria usava o véu. Imagine se Maria estivesse andando na rua e puxassem o véu dela, ou as freiras. Então, se as pessoas tivessem mais conhecimento, mais oportunidade, lessem mais, acabaria todo tipo de preconceito. E saberíamos que nós precisamos um do outro. O muçulmano planta alface, o cristão planta pepino, o judeu, o bandista, plantam, e um vende
para o outro e um come o produto do outro. Então, nós precisamos nos conhecer para que a gente possa conviver. Não significa que isso é concordar com o outro. Por isso que eu falo de identidade. A minha identidade, quando eu conheço a minha identidade, eu vou valorizá-la e eu sei respeitar a identidade dos outros. Então, eu sei os meus limites, eu sei o que eu não posso fazer. Então, eu sei o que eu vou aprender o que é assimilação, o que é aculturação. Eu não vou misturar as coisas. Então, eu vou agir como muçulmano, respeitando as demais crenças. A islamofobia é isso, é fruto da falta de conhecimento. Quando há conhecimento, acaba a surpresa e acaba a islamofobia, acaba a discriminação, o preconceito. E eu aproveito para convidar as pessoas para virem, conhecerem, lerem. Leia, é uma libertação. Não é libertação do corpo, é a mente. Essa é a verdadeira libertação. Tá certo. Então, o que você recomenda, então, para, vamos dizer, promover o diálogo e a boa convivência, né, e a compreensão entre muçulmanos e não muçulmanos é o conhecimento, é a difusão do conhecimento. E tem mais algo que você recomendaria nesse sentido? O conhecimento e o diálogo. Como é que se divulga conhecimento? Através do diálogo. Para ter o diálogo, é preciso ter um encontro, nem que seja virtual. Por exemplo, você está num lugar, eu estou em outro, os seguidores, os que estão nos acompanhando, cada um está em um canto do mundo aí. A gente não sabe exatamente. Porém, estamos nos encontrando, estamos dialogando, estamos compartilhando, certo? Então, esse foi o fator no passado e continua hoje e continuará no futuro. Conhecimento. Não existe nada acima do conhecimento benéfico, do conhecimento divino. Por isso que Deus enviou um livro eterno para ser lido, para ser pesquisado, para ser consultado, para saber como agir. Então, vá para aquele livro, o livro das leis de Deus, das regras de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos. E ele disse, o primeiro versículo que foi revelado no Alcorão não foi reze, não foi faça caridade, não foi faça jejum, não foi faça vigília, foi o quê? Lê. Essa é a porta, essa é a chave. Ler é o segredo, conhecer é o segredo. As pessoas conhecerem. Isso no passado, olha só, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele saiu de Meca e foi para Medina. Ele foi perseguido, ele saiu perseguido de Meca e foi para Medina, foi acolhido em Medina. Em Medina você tinha judeus, você tinha cristãos, você tinha politeístas. E lá as pessoas, a maior parte de Medina, se converteu à religião islâmica. Ok, o profeta agora, ele era o governante de Medina, ele foi empossado e foi eleito, né? Foi colocado como o governante dos muçulmanos de Medina. E ele, como gestor, como governante ali, ele tinha não muçulmanos ali. E aí o que aconteceu? Ele fez um pacto. Esse foi o primeiro pacto interreligioso sobre a face da Terra, que reuniu todas as religiões monoteístas, né? Que reuniu todas as três religiões monoteístas e também os politeístas, e fez o Tratado de Medina. Esse Tratado de Medina, ele garantiu para as pessoas das demais denominações o seu direito ao culto, o seu direito à liberdade religiosa. Então, o Islã se expandiu através da espada, mas através do conhecimento.
através da tolerância. Como é que a gente sabe isso? É porque nós estudamos. Alguém, né, isso foi passado de pessoa para pessoa, esse conhecimento chegou até nós. A história, como é que ela chegou até nós? Porque alguém aprendeu, alguém foi debruçar sobre os livros, passou para nós, nós debruçamos sobre os livros, estamos passando. Sem o conhecimento, você não sabe onde que os nossos antepassados acertaram ou erraram. Então é necessário você ler. Leitura, conhecimento é a chave. É a chave. E nós precisamos valorizar isso. É importante nós adquirirmos cada vez mais conhecimento para que a gente possa se orientar, para que a gente possa crescer. E conhecimento, ele é fundamental, o diálogo. E diálogo significa não agressão. Porque se eu não gosto de ti, mas você tem um conhecimento que eu não tenho, e eu quero muito esse conhecimento, e aí? O que eu faço? E eu não gosto de ti, eu não quero ter contato contigo. Mas eu quero esse conhecimento. Você é o único que tem esse conhecimento. E aí? Eu Vai ter que engolir o seu desgosto, né? Vou ter que engolir a vaidade, o meu ego. Por quê? Porque se a primeira coisa que você deixa para adquirir o conhecimento é o orgulho. Não existe adquirir conhecimento sem humildade. A primeira coisa. Por quê? Você tem que reconhecer que você não tem esse conhecimento e que você precisa dele. E vai ter que pagar o preço, se realmente você quer esse conhecimento. Então, a humildade, ela anda junto com a necessidade, junto com o conhecimento. E a primeira coisa que desaparece com o conhecimento é o orgulho e a vaidade. Quando vê uma pessoa com diploma, com estudo, orgulhosa, saiba que ela não tem conhecimento, ela tem informação. Ela tem dados. Assim como um computador. O conhecimento ele faz uma transformação. Perfeito, Falando demais, né? É maravilhoso, é isso mesmo. Também eu, quando saí para estudar um pouquinho... Você fez isso também, você teve uma trajetória, né? Um pouquinho, né? Bem menos que você e bem modesta, né? Vamos dizer que eu me concentro mais no estudo do árabe. Eu estudei um pouquinho de religião também, algo de jurisprudência, de teologia principalmente, né? Fundamentos da jurisprudência, de lógica, essas coisas assim. Mas uma das coisas, quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que me disseram é o seguinte, que o profeta, que a paz esteja com ele, falou que tem duas coisas que prejudicam a aquisição de conhecimento. Uma é o orgulho e a outra é a excessiva timidez. Porque a primeira, o orgulho, você acabou de explicar. Quer dizer, para você adquirir um conhecimento, você tem que admitir que você não tem aquele conhecimento e logo você está na posição de quem recebe. Mas a excessiva timidez também ela pode te impedir de perguntar para as pessoas que têm o conhecimento e de pedir para que eles possam te ensinar, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi nessa prática mesmo de busca do conhecimento. Posso só contribuir só com isso? Claro. Diz que o excesso de timidez prejudica em 3 situações. O excesso de timidez faz com que a pessoa não aprenda. Você falou agora. O excesso de timidez faz a pessoa não comer quando ela está com fome. E o excesso de timidez faz a pessoa não ter filhos. Porque vai ter excesso de timidez da sua esposa e aí não tem filhos. Então, e tudo isso são vamos dizer assim,
são elementos de sabedoria, né, Sheikh? Eu queria perguntar sobre isso, porque além de você ser um professor, assim, que ensina, vamos dizer, a religião em si, quer dizer, as regras, os artigos de fé, né? Você também tem uma atuação como no campo, vamos dizer, do desenvolvimento pessoal, de da pessoa ela passar a ser uma pessoa melhor, mais bem resolvida, né? E eu queria saber de onde que você vai beber, de que fonte que você bebe para poder passar esse tipo de conhecimento também para as pessoas. A minha base é o Alcorão e a Sunna. Esse é um dos benefícios de ser bastante curioso e aprender a religião para si. Esse foi um dos benefícios. Eu queria aprender a religião para mim. Em primeiro lugar, era para eu me beneficiar. Eu não estava pensando em mais ninguém. Eu estava pensando era em mim. Eu precisava. Eu tinha curiosidade e eu não sabia. E eu queria saber. Então, o maior beneficiado fui eu. E depois eu vi que eu precisava também compartilhar. Deus me deu algo bom e que eu preciso divulgar, eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Quem pega, quem quer. Eu sou obrigado a compartilhar. Agora, as pessoas são livres para aceitar ou não isso. Então, a base da minha vida, eu tenho o Alcorão. Então, eu busco no Alcorão as saídas, as soluções para a ansiedade, por exemplo, porque eu sou um ser humano. E todas as pessoas têm, em algum grau, ansiedade. Como é que eu controlo essa ansiedade para que ela não se extrapole, para que ela não se torne nociva, para que não se torne... E tem uma ansiedade que, em um certo grau, ela é benéfica. É importante o ser humano ter um pouco de ansiedade, não pode ter excesso. Tudo que é excesso é ruim, tanto de menos quanto de mais. Eu busco isso na religião. Então, a religião me dá esse equilíbrio. Quando eu falo religião, é o Alcorão e a Sunna, que é a tradição profética, os ensinamentos do profeta. Então, eu sempre tenho isso como referência para mim na minha vida, na minha trajetória. Dúvida, volto para o Alcorão, volto para a religião, volto para tal. Junto a isso, eu tenho as minhas formações, o estudo, a leitura, o tanto de viagens, o tanto de pessoas que a gente conhece, a experiência de lidar, por exemplo, tem a parte empírica, né? Tem uma questão que é a parte teórica, e tem a parte empírica, tem a parte da experiência, que é, por exemplo, se lidar com tantos casais, tantos casamentos, divórcios, divergências entre as pessoas, você aprende muitas vezes que caminho seguir e o que não fazer na sua vida. Então, e isso vai te trazendo conhecimento. E aí você transforma isso também e vai querer compartilhar isso com as pessoas, porque as pessoas estão hoje, a sociedade está doente, né? A sociedade está doente, as pessoas estão doentes, cada um com uma doença, um tipo de doença, mas as pessoas... Então, o que aconteceu? Doenças que não existiam no passado, e essas, as mais nocivas, não são câncer, porque o câncer, o que ele faz? Ele mata o corpo, né? A pessoa morre, mas é o corpo que está definhando, é o corpo que está... o problema é quando a pessoa morre espiritualmente e emocionalmente. Esse é o pior. E aí tem doenças hoje que nós temos que não se tinha no passado, mas também tem tecnologia que não se tinha no passado. O ser humano nunca chegou ao nível de tecnologia, pelo menos celulares, tantas coisas como hoje, pelo menos que a gente saiba. Mas, ao mesmo tempo, nunca chegou numa crise de valores como hoje. A banalização da vida,
criminalidade, a falta de confiança, a ansiedade, a depressão, aos problemas existenciais, as questões, né, as dúvidas, a falta. Você tem muita informação, você tem muitos sites, você tem muitos vídeos, pouco conhecimento, poucas pessoas adquirindo conhecimento, pouca construção, pouca mudança no comportamento das pessoas, né? Então, existe um problema. Então, você acaba fazendo o papel de um médico, porém um médico emocional, um médico espiritual, tentando ajudar os seus pares, seus semelhantes, a encontrarem pelo menos o equilíbrio na vida, né? As pessoas não que elas são desequilibradas porque querem, elas querem ser felizes. As pessoas, todo mundo quer ser feliz. É que tem pessoas que não conseguem encontrar. Elas precisam de um guia. Eu vou para um país que eu não conheço. Se eu tenho um pouquinho de bom senso, eu vou pedir para alguém, pelo menos, me orientar, para eu poder andar com segurança, onde eu devo andar, onde eu não posso entrar, onde é perigoso, onde é seguro, como alcançar o meu objetivo para o qual eu fui. Então, precisa de um guia, todo mundo precisa de um guia. Quando a gente está estudando, precisamos de um guia. O professor que vai explicar o que está escrito no livro. Então, a religião também. Religião no livro, na escritura, e o profeta como o professor, como a parte prática. Né? Então, todos nós. Então, através dessa experiência, a gente acaba aprendendo e passando para as pessoas aquilo que a gente aprendeu. E isso não significa que a gente sabe tudo, pelo contrário, todo dia a gente está aprendendo coisa nova. Às vezes você olha uma formiga e você fala, puxa vida, olha, que coisa que eu aprendi, olha, com 300 anos nas costas eu não sabia disso. Uma criança, às vezes, ela faz um negócio, você olha assim e fala, meu Deus do céu, ela fez o certinho, eu achando que estava fazendo certo. Olha aí só, às vezes você vê um vídeo para abrir lata, toda a vida abrir lata de um jeito, e você fala, meu Deus, e eu machucando o dedo toda hora e tal, e é tão simples, olha lá e tal. E você achando que é o suprassumo do conhecimento, e alguém... Eu, esses dias, estava vendo a garrafa, aquelas caixas de suco, né? E aí você coloca, como todo mundo coloca, sei lá se é todo mundo, mas toda a vida, e aí ele fica respirando, né? E aí fica aqueles goles. E aí você está com a camisa branca, e aí cai o suco no copo, mas respinga. Você fala, meu Deus, será que não inventaram um jeito mais fácil esse negócio? Aí eu vendo um vídeo e falo, não, é só virar um negócio. E acabou o respiro. Você fala, 300 anos nas costas, doutorado e não sei o que lá, e shake, viajar do mundo. Não sabe colocar suco no copo. Então, todo dia estamos aprendendo, né? Você tem um conhecimento que eu não tenho, eu tenho um conhecimento que você não tem, quem está nos seguindo tem um conhecimento que nós dois não sabemos, a gente tem e precisa dialogar, e a gente precisa compartilhar, e precisamos escutar um ao outro, né? Não necessariamente que eu precise concordar, mas pelo menos eu preciso sentar, dialogar. Como é que eu vou vender para você algo e você vender algo para mim se a gente não conversar? Exatamente. E entender as razões das pessoas, né? Por mais que a gente não concorde, cada pessoa tem uma razão para fazer o que ela faz, né? Até certo ponto, né? Se você souber a razão, acaba a surpresa. Acaba a surpresa, exatamente. Ô Sheikh, a gente já está se aproximando aqui do final, e eu só queria pontuar que eu estou aprendendo muito com essa live também. Está sendo um prazer e assim, uma honra realmente
tá podendo receber você aqui. Mas assim, tem os nossos seguidores, a gente divulgou essa live um pouquinho antes, e eles fizeram, a gente perguntou, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Sheikh Jihad, né? Então tem aqui umas 2 ou 3 perguntas que eu selecionei, e só para colocar para você, para a gente ouvir a resposta, né? Então a primeira é o seguinte, uma coisa bastante específica. Um seguidor falou que o Alcorão foi revelado em árabe. Isso não é um obstáculo à divulgação da religião e ao conhecimento da religião? Não, pelo contrário. É mais um incentivo para que a pessoa conheça, ela adquira maior conhecimento. Agora, se ela não sabe o árabe, hoje você tem tradutores, você tem a tradução dos significados do Alcorão, ou pode perguntar para um muçulmano, para um sheik. A filosofia, os livros de filosofia que nós temos na faculdade, eles não estão no original. Você lê em português, nenhum livro que foram escritos na Grécia foram escritos em português, eles foram traduzidos. E o que nós temos é o significado, não necessariamente exatamente o que ele quis dizer, mas quem traduziu interpretou desse jeito e trouxe para nós a interpretação dele, e não necessariamente o que o filósofo escreveu no original, certo? A mesma coisa. Então, nós temos o quê? Quando lemos esses livros, nós temos a explicação, a tradução daquilo que foi dito para que a gente possa compreender, porque nós não sabemos a língua latina ou grega, entendeu? Perfeito. Então, é importante. Então, a tradução, e quem traduziu, isso é importante, quem traduziu foi uma pessoa que se esforçou e foi pesquisar e sabia 2 línguas. Né? Então, ela aprendeu. Então, é um incentivo para que as pessoas adquiram conhecimento. Tem um provérbio árabe, islâmico, que diz Man ta'allama lughata qawmin amina makrahum. Os árabes diziam isso, quem conhecer a língua de um povo, eles evita o mal deles, porque ele entende o que eles estão falando, então ele não vai ser prejudicado, né? Às vezes, quando você sabe uma certa língua, tal, o brasileiro mesmo, quando está fora, tal, e ele tem brasileiros conversando e ele não está sendo reconhecido, tal. E alguém fala, esse cara, esse negócio está nos olhando, não sei o que lá, tal. E você está entendendo o que eles estão falando, né? Quem fala a língua de um povo, ele evita o mal deles, se protege do mal deles. Então, não há problema nenhum. A única questão é que você vá na tradução, que você vá e aprenda o significado, o que quer dizer. E assim, o Islã hoje, a maior parte dos muçulmanos não é de fala árabe, não são falantes do árabe. A maior parte não fala, não escreve o árabe. E mesmo assim são muçulmanos e praticam a religião islâmica e são bons muçulmanos. Perfeito. E ao mesmo tempo o fato de ter sido revelado em árabe e conservado na sua forma original, né, perfeita, também garante a preservação da religião. A gente não pode dizer isso, Sheikh. Quer dizer, se não tivesse uma língua base, aquilo se perderia, mas no caso ele foi revelado numa língua específica, com palavras específicas que foram conservadas, né? Ou seja, a base ela não se perde. Exatamente. Que, nesse caso, seria um dos milagres do Alcorão, que é a preservação do original. Então, hoje, como é que eu sei que essa versão em português tem erros e não aquela versão? Quando eu tenho 2, 3 versões e eu comparo, eu vou encontrar erros. Como é que eu sei qual delas está certa, está mais próxima do correto? Porque eu tenho o original em árabe. Então, eu comparo com o árabe, com o original, e eu sei, esse está certo, esse está errado, os dois estão errados, ou os dois estão certos.
Perfeito. E uma última pergunta, Sheikh. Uma pessoa perguntou também como lidar com a educação escolar dos filhos, quando a escola não é islâmica e nela se ensina, às vezes, até outra religião. A educação dos filhos é uma obrigação dos pais. É uma obrigação dos pais. E seremos questionados por ela, por Deus. Então, Deus colocou na nossa confiança dinheiro, colocou na nossa confiança os filhos, colocou na nossa confiança aqueles que a gente lidera. Se você ocupa um cargo de liderança, quem está abaixo de você, quem é subordinado, ele está em confiança. Então, você tem que tratar, você tem que educar, você tem que orientar da melhor forma. Então, você vai ter que dar o seu melhor. E a criança, a educação dela depende. Então, os pais têm que escolher a melhor educação, as melhores escolas, as melhores. Esse negócio de que eu não vou ensinar meus filhos a religião porque vou deixá-los crescerem aí, é um dos maiores crimes que a pessoa comete, e falta de responsabilidade. Por quê? Esse é um saco que está vazio, ele não ficará vazio, ele será preenchido, ou por você ou por outro. Isso não existe algo vácuo, não existe vácuo, ele será preenchido. Então, os pais têm que dar o melhor e dar a melhor religião, a melhor satisfação. Assim como eu dou a melhor comida para o meu filho para se alimentar com qualidade, eu tenho que dar para ele o melhor conhecimento para a mente dele e dar a melhor religião que eu vejo que preenche, que possa preencher o seu espírito. Por quê? Porque nós precisamos, as emoções, o que é que as pessoas fazem muito hoje, que elas erram bastante, é dar prioridade às questões materiais, achando que isso vai satisfazer. Não, na realidade, a prioridade na educação, a prioridade no sustento primeiro, é o espírito, espiritual, preenchê-lo. Ele é alicerce. Depois vem a mente, as emoções, que são os pilares. E depois vem o resto, o teto, que é o corpo material. Então, é preciso ter emoções sólidas, mas elas precisam ter um alicerce. Esse alicerce é o espírito. Então, espiritualmente, a pessoa tem que estar bem. Emoções fortes, firmes, e aí um corpo saudável e materialmente e tal. E os pais têm que escolher a escola. Falta uma escola islâmica. Isso não tira a minha responsabilidade de satisfazer o meu filho ou providenciar para que ele tenha. Eu tenho que trazer para ele o conhecimento ou trazer alguém que traga esse conhecimento para ele da religião. Então, eu tenho que trazer esse conhecimento. É o que a gente faz isso em todas as outras coisas, só que quando chega na questão religiosa, as pessoas parecem que se perdem, ou parece que elas ficam em dúvida. Não tem que ter dúvida. Quando meu filho está ruim em matemática na escola, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu trago reforço em casa. Ou ele vai ficar lá na escola e falo com a professora, depois da aula ele tem que fazer reforço, ok? Para que ele pegue. Tem que trazer, tem que fazer uma força-tarefa. A mesma coisa espiritualmente. Senão amanhã ele fica vazio. E se fica vazio, sentir o vazio, né? Que ele fica vazio, ele vai sentir um vazio, ele vai querer preencher esse vazio com outras coisas. Então, é obrigação do pai escolher a escola, a melhor escola, que estejam alinhados com os valores dos pais, com os valores. E aí eu preciso conhecer o currículo, eu preciso conhecer a escola, eu preciso conhecer tudo. Não é simplesmente
peguei, coloquei na escola e está tudo certo. Agora estou tranquilo, com a minha consciência tranquila. Não, tem um acompanhamento. Tem que saber como é que está na escola, como é que estão os professores, como é que está sendo o contato dele com os professores, o que ele está absorvendo. Excelente. Quer dizer, mandar os filhos para a escola não vai abolir a responsabilidade dos pais de transmitir a religião para os filhos. Essa é uma responsabilidade permanente. Olha, Sheikh, muito obrigado mesmo por essas respostas. Eu queria, antes de terminar, só falar para o pessoal que ainda está aqui com a gente um pouquinho, né, sobre o nosso projeto. Então, o que a gente está fazendo é exatamente tentando preencher um pouco esse vácuo de conhecimento islâmico, né? Aumentar um pouco, né, a quantidade de livros islâmicos em português com esse clube do livro, né, que o assinante durante 6 meses ele vai receber um livro por mês e mais o curso. E os temas dos livros, eles são os temas básicos da religião. A gente vai ter um livro de introdução ao Islã, né, que vai dizer, com base em 12 versículos do Alcorão, ele vai dizer, esclarecer conceitos básicos da religião, né? Como o próprio conceito do Alcorão, o conceito de profecia, quem foi o profeta Muhammad, o que é justiça, qual que é o lado social do Islã, o que é Sharia, né? O que é felicidade no Islã, né? E a gente vai ter um livro de hadith, né? Que são citações, né, do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sobre o bom caráter, que daí entra bastante nessa linha do que você estava falando, né, Sheikh, essa sabedoria que vem do nosso professor, um grande professor que foi o profeta, que a paz esteja com ele, no sentido de como viver bem e ser feliz e fazer os outros felizes também, né. Nós vamos ter um livro que é só a explicação da Sura Al-Fatiha, da primeira sura do Alcorão, o primeiro capítulo do Alcorão, que é aquele que a gente recita em todas as orações, né? E vamos ter livros também sobre o amor ao profeta Muhammad, como que a gente desenvolve essa nossa relação pessoal com ele. Vamos ter um livro também sobre... né, isso é uma coisa que falta um pouco, né, Sheikh? A gente ter essa proximidade com o profeta, que foi quem trouxe, né, tudo, e que é o nosso modelo, né? A gente vai ter um livro de doutrina sobre as existências do homem, a existência espiritual antes de vir para essa terra, a existência nessa terra, depois como vai ser a existência na sepultura depois da morte, no dia da ressurreição e no seu destino final, né? Depois da ressurreição. E é isso. Então, a gente está humildemente também tentando fazer a nossa parte, né? Como é um projeto que está dependendo de financiamento coletivo, a gente pede para todos aqueles que tiverem interesse que vão na nossa bio, né, da editora Bismillah e entrem no nosso site para entender como funciona esse financiamento e contribuir. E é isso aí. E eu queria também perguntar para o senhor o que o senhor acha, né, desse projeto, porque afinal de contas o senhor também vai ser um dos nossos professores, né, Sheikh? Você vai ser o professor do livro que é uma pequena biografia do profeta. Eu acho fantástico. É continuação do meu trabalho, da nossa missão, que é compartilhar. Então, é unir forças para... Nós não tínhamos isso no passado, hoje é uma nova oportunidade e vai beneficiar a comunidade. É uma nova oportunidade, é uma nova ferramenta. Não se tinha isso, tem agora, e a gente agradece a Deus. Então, aproveitar. Eu acho super válido, tanto que eu topei ajudar, porque é uma porta de você compartilhar o bem, fazer uma caridade, compartilhar conhecimento, adquirir conhecimento da fonte. Tá, muitíssimo obrigado. E um detalhe também, que a proposta é muito bem-vinda também, porque você sai do superficial. Aqueles que leram bastante alguns livros que temos disponíveis, né?
agora quer uma nova oportunidade de se aprofundar mais ainda no conhecimento islâmico, essa é uma grande oportunidade. Conhecer novos temas, novos assuntos, né, novos debates, se aprofundar mais. Essa é uma grande oportunidade. Tá excelente. E, inclusive, as pessoas também, os assinantes, vão ter acesso a uma área no site em que eles vão poder fazer perguntas, né? E a gente vai poder ter discussões para que esse conhecimento também seja objeto de discussão, de debate, de questionamento, para que se torne mesmo um conhecimento benéfico vivido na vida das pessoas, se Deus quiser. Eu te agradeço imensamente, Sheikh, a tua presença aqui com a gente. É um prazer. Não precisa agradecer, eu que agradeço. Agradeço a Deus, depois de agradecer a Deus, agradeço a oportunidade de poder passar um tempo aqui conversando, compartilhando, e quem sabe isso, se Deus quiser, esteja anotado na balança, né, nos livros das boas ações de todos nós, né? E aí, às vezes, uma coisa dessa, uma pessoa que escutou alguma coisa, você tem controle daquilo que você fala, mas você não tem controle do alcance das suas palavras, né? Perfeito, que Deus aceite. Amém. Amém. E parabéns também pelo projeto, irmão. Tá, muito obrigado. E também as pessoas que vieram, né, que estão assistindo, que assistiram, também que seja contado para elas, né, como uma boa ação também, né, porque afinal de contas elas estão aqui para buscar o conhecimento também. É um prazer. Então tá muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Tá. Salam alaikum wa rahmatullah. Tchau, tchau. Salam a todos. Tchau, tchau. Salam para todos. Tchau, tchau.